Aleluia. Bom, quantos aqui estão jejuando? Digam amém. Aleluia, os irmãos estão animados, né, por causa do jejum, estou percebendo. Estava comentando hoje com a equipe de louvor hoje pela manhã e eu falei assim, olha, quem não está percebendo a ação do Espírito Santo dentro de si mesmo, tá um pouco desconexo do jejum, né? Do jejum, porque toda pessoa que eu vou conversar acerca do jejum fala assim, pastor, o negócio está assim, mexendo dentro de mim, está mudando algumas coisas e está de fato transformando, e essa é a ideia, né? Essa é a ideia de nós sermos de fato transformados e mudados pelo Senhor Jesus, ok? Como nós temos anunciado aos irmãos, o Senhor Jesus, Ele tem um alvo na nossa vida. Depois de salvar você, a coisa mais importante que pode acontecer na sua vida, não é você arrumar um bom emprego, não é você ganhar o seu primeiro milhão, por mais que também seja uma má ideia, né? Não é você arrumar uma esposa, um esposo. A coisa mais importante que você precisa ter como foco principal da sua vida, depois que você recebeu a salvação do Espírito Santo dentro de você, é você ser parecido com Jesus. O foco principal de Deus depois de te salvar é tornar você cada dia que passa mais e mais parecido com Jesus. E Deus usa N maneiras e N formas de realizar essa circunstância, de trabalhar no seu interior, removendo os seus princípios, os seus valores, coisas que você carregou, que nós carregamos durante anos, construções que nós recebemos durante toda a nossa vida, que vão contra os princípios da palavra de Deus. Então Deus, Ele vem trabalhando para remover esse sistema que nós modelamos dentro da nossa cabeça, que nós recebemos dentro da nossa cabeça, e Ele vai inserindo os seus princípios, os seus valores, e o caráter de Cristo vai sendo formado e forjado na nossa vida. Então, depois da sua salvação, esse processo de transformação na sua vida é a coisa mais importante que você precisa levar em consideração. Todos os dias, você precisa levar em consideração isso. Hoje o Senhor vai tratar em mim para que eu possa ser mais parecido com o Senhor Jesus. Hoje Deus vai usar alguém, hoje Deus vai usar circunstâncias, hoje Deus vai usar alguma pessoa para que Cristo possa ser formado em mim. Como João Batista diz, né? Convém que ele cresça e que eu diminua. Então, que eu possa sair de cena e que Cristo possa ser visto na minha e na sua vida. E então, nós estamos na segunda semana do jejum, né? Finalizando a segunda semana do jejum e entrando na terceira semana do jejum. E na primeira semana nós vimos como que é o poder do Espírito Santo atuando em nosso favor. Ele é o Deus Todo-Poderoso, ou seja, Ele pode todas as coisas. E se Ele pode todas as coisas, então Ele vai sim trabalhar para o nosso bem. Ele vai agir para que as coisas possam acontecer da melhor maneira na nossa vida. Então a Bíblia fala, né, que o Senhor ia à frente da nação de Israel, depois que ele saía do Egito. Então Deus ia à frente com uma coluna de nuvem, né, para tirar o calor, para que eles não pudessem perecer no deserto. E à noite essa coluna de nuvem, né, essa nuvem virava uma coluna de fogo, que era uma proteção para o povo. Então você percebe a ação de Deus agindo e trabalhando na sua vida. Sabe, Deus às vezes Ele opera milagres simplesmente para mostrar para você que Ele pode todas as coisas. Às vezes você nem conhece muito bem Jesus, ou às vezes você não conhecia muito bem o Senhor Jesus, mas você conseguia ver Deus operando e agindo e trabalhando na sua vida. O que é isso? É o Espírito Santo trabalhando e mostrando para você que Ele pode todas as coisas. Veja, se você tem uma pessoa no seu time que pode todas as coisas, do que você vai ficar com medo? Então a primeira coisa que Deus vai fazer é revelar quem Ele é para você. Ele é o Todo-Poderoso. Então não existe nada impossível que Ele não possa fazer. Não existe nenhuma muralha que Ele não possa derrubar. Não existe nenhum gigante que possa ficar de pé em frente a Ele. Não existe nenhum mar que possa ficar parado no meio dele, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele abre mar, Ele derruba gigante, Ele arrasta a montanha. Isso tudo é o nosso Deus trabalhando em nosso favor. Diga amém.
E aí agora, nessa segunda semana, a gente viu que a obra do Espírito Santo, ele não é só fora, trabalhando em nosso favor, mas é uma obra que é interna. Ele vai trabalhar dentro de mim e dentro de você. Ele mora dentro de você, ele habita dentro de você, ele reside dentro de você, ele não vai embora. Você se tornou um só com ele, você é amalgamado com ele, ele está abraçado com você, e não tem como você mandar ele embora, ele está dentro de você. E agora que ele está dentro de você, ele quer transformar o seu interior. Ele quer mudar a sua vida, ele quer transformar o seu jeito de pensar, ele quer modificar o seu jeito de falar, ele quer mudar o seu jeito de agir. Ele quer transformar você em Cristo, mais parecido dia após dia com Cristo Jesus. Então, essa semana nós vimos, no primeiro capítulo, que o Espírito Santo, ele era um visitante na antiga aliança, só que agora ele é residente, ele é uma moradia. Ele não vem agora quando você está no culto, recebi o Espírito Santo, aí ele foi embora. Não, Deus não vai embora, irmão. Deus está com você, ele habita com você, em você. Sabe, nós temos a tendência de chamar esse prédio de casa de Deus, não é verdade? Como se nós viéssemos aqui visitar Deus. E aí a gente veio aqui, igual filho depois que casa vai visitar os pais no fim de semana. Então a gente veio aqui visitar Deus. Então a gente passa 2 horinhas com Deus, e aí depois a gente, tchau Deus, eu vou para minha casa, tá? Semana que vem eu volto. E aí Deus fica sozinho aqui, Fábio. Coitado. Não, irmãos, isso aqui é um prédio. Quando nós nos reunimos, Deus se manifesta. Por quê? Porque Ele está dentro de mim e de você. Onde você vai, Deus vai com você. Aonde você coloca a mão, Deus coloca a mão. Aonde você pisa, Deus pisa com você, porque Ele não vai embora, Ele está dentro de você. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus está dentro de você. Aleluia. E aí depois nós vimos que esse Deus que é agora residente, a primeira coisa que Ele faz é colocar ordem no caos. A Bíblia fala em Gênesis 1 que a terra estava sem forma e vazia. Mas é interessante porque, se pegar Gênesis 1 versículo 1, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, Deus criou todas as coisas. Só que aí tem uma vírgula, e aí a Bíblia fala que a terra estava sem forma e vazia. Mas você vai perceber que Deus, Ele não cria nada para se tornar um caos. Deus não cria nada e se torna caos. Isaías fala isso, que Deus não é um Deus de caos. Então você percebe que provavelmente aqui possa ter sido a queda de Lúcifer. Mas, o que a Bíblia fala? Que no meio desse caos, o Espírito Santo fazia o quê? Pairava. O Espírito Santo, ele passeava. Sabe, não importa o caos que está dentro de você, não importa o caos que está a sua vida, não importa o caos que está a sua casa, não importa o caos que está a sua família, não importa o caos que está o seu trabalho, enfim, qualquer área da sua vida, pode ter certeza, o Espírito Santo está pairando, o Espírito Santo está passeando. A palavra pairar aqui é a mesma palavra que é utilizada para uma galinha quando ela vai chocar um ovo. A galinha está gerando um novo ser. Então quando a Bíblia está falando que o Espírito Santo ele pairava, significa que ele estava chocando, ele estava gerando vida. E quando Deus liberou a palavra, o Espírito Santo junto com a palavra de Deus, vida aconteceu. Quero dizer para você, todas as vezes que você perceber o Espírito Santo pairando no meio do caos, libere a palavra de Deus, que quando você libera a palavra com o Espírito, vida acontece. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então nós vimos que o Espírito Santo ele coloca a ordem no caos. Depois nós vimos que o Espírito Santo ele produz o quê? Revelação. Primeira coisa que Deus fez na criação do mundo, Ele falou o quê? Haja luz, e houve luz. Então a primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer na nossa vida é trazer luz, iluminar, trazer clareza, entendeu? Mostrar como é que estão as coisas.
mostrar como é que estão as circunstâncias, como é que está a sua vida. Sabe aquela coisa que quando alguém informa você, ô Ezequiel, o pastor chega assim, Ezequiel, eu tô indo na sua casa. Não, pastor, pode ir essa semana. Não, estou indo agora. Aí a Adaías fala assim, misericórdia, Jesus, está tudo bagunçado. Corre, corre. Aí pega a vassoura, coloca tudo debaixo do tapete, pega as roupas, pelo menos lá em casa é assim, pega as roupas, joga tudo no armário. Aí está tudo bonitinho. Aparentemente está tudo organizado, mas qual que é o problema? A bagunça está guardada. Quando a Bíblia fala que haja luz, quando o Espírito Santo joga a luz, o que ele vai fazer? Ele vai abrir o guarda-roupa do nosso coração e vai falar assim, está bagunçado aqui, eu preciso arrumar, posso? Ele vai levantar o tapete, minha irmã, e vai falar assim, está um pouco sujo aqui, tem como eu passar uma VAP aqui, dar uma limpada rapidinho, deixar um negócio novo? Então o Espírito Santo ele vai trazer luz. E aí nós vimos depois que não basta apenas ter luz, é preciso tomar uma postura, é preciso tomar uma atitude, é preciso ter quebrantamento. O que é o quebrantamento? É o resultado de você ter luz e ter uma atitude, uma postura, uma mudança de mentalidade. Antes você estava indo para lá, agora você mudou, você foi para outro caminho. Antes você tinha uma postura, antes você falava de um jeito, antes você tratava as pessoas de uma maneira, antes você se comportava de uma maneira, antes você reagia de uma maneira. Não, pastor, é porque assim, você sabe como que é, aqui tem sangue de baiano, pastor. Falou comigo, eu falo na mesma altura. Ou aqui tem sangue nordestino, aqui tem sangue não sei o quê. Pastor, é o sangue quente aqui. O que é isso? Está faltando quebrantamento. Está faltando colocar o quê? Sangue de Jesus aí. Porque quando o sangue de Jesus entra aí, muda todas as coisas. O seu jeito de falar muda, o seu jeito de se comportar muda, o seu jeito de portar com outras pessoas, ele é transformado. Então o que precisa? Além de luz, além de revelação, precisa de uma mudança de mente. Quando essa mudança de mente acontece, há o quê? Quebrantamento. Quebrantamento. E aí a gente viu que a fonte depois, que a fonte plantada, ela precisa o quê? Jorrar. O Espírito Santo que agora está dentro de você, produzindo essas mudanças, produzindo luz, produzindo quebrantamento, produzindo transformação, ele precisa agora brotar vida no seu interior. Como Jesus disse, quem crê em mim, do seu interior vão fluir o que, irmãos? Rios de águas vivas. A fonte que está dentro de mim, a fonte que está dentro de você, ela precisa jorrar, ela precisa fluir. Só assim a vida de Deus que está dentro de nós, ela vai se manifestar. E aí ontem foi o capítulo de não entule a fonte, que nós falamos acerca de você precisa perceber aquilo que está entulhando essa fonte de jorrar. Você precisa perceber aquilo que está impedindo o Espírito Santo de fluir na sua vida. Você precisa perceber aquilo que o Espírito Santo está mostrando para você, que olha, às vezes é uma falta de perdão, às vezes falta uma mudança, às vezes falta uma postura, às vezes falta uma atitude, às vezes falta você perdoar aqueles que te feriram, às vezes você falta esquecer o seu passado. O que precisa? Desentulha as fontes, tira tudo isso, entrega para o Senhor Jesus, e você vai perceber que o rio de Deus vai fluir. E hoje, eu acredito que os irmãos já leram, o pastor Joeber falou para nós aqui, é que o Espírito Santo, ele glorifica a Jesus. Diga assim comigo: o Espírito Santo glorifica a Jesus. Então, a Bíblia fala que a obra do Espírito Santo é glorificar a Jesus. Ele glorifica a Jesus. Tudo que ele faz é para glorificar a Jesus. E quando eu e você estamos cheios do Espírito Santo, nós não nos autopromovemos, nós não nos autogloriamos, os aplausos não são para nós. A gente sempre vai reconhecer: é Ele, foi o Senhor, é pela graça. Eu de mim mesmo não posso nada, eu de mim mesmo não tenho força, eu de mim mesmo não consigo absolutamente nada. Se não for o Senhor, ai de mim. Se não for a graça de Deus, ai de mim. Então hoje nós aprendemos isso. E aí eu quero
fazer um ajuntamento com tudo isso que nós aprendemos e aplicar na vida de um personagem. Os irmãos me permitem? Os irmãos não falaram, mas eu vou pregar mesmo assim. Eu quero compartilhar com vocês, de acordo com o que nós estamos lendo, sobre a vida de um personagem bíblico que me chamou a atenção algumas semanas atrás. Eu estava preparando uma mensagem e um compartilhar para a equipe de louvor, e acabou que eu acabei não compartilhando com os irmãos, mas eu vou conversar com vocês acerca disso, ok? A Bíblia fala lá em 1 Reis, capítulo 5, 1 Reis, capítulo 5, do verso 1 até o verso 14. Primeira Reis 5, do 1 ao 14, nós vamos ler rapidamente, ok? Quando Irão, rei de Tiro, soube que Salomão tinha sido ungido rei. Será que é isso aí mesmo? Não é esse não, moça. Não é 1 Reis não, só um minuto. 2 Reis, perdão. 2 Reis, perdão. 2 Reis, capítulo 5. Isso, obrigado. Naamã, comandante do exército do rei de Arã, era um homem importante para o seu senhor e bastante respeitado, pois por meio dele o Senhor dera vitória a Arã. Mas esse guerreiro valente sofria de lepra. Ora, tropas de Arã haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei de Arã respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando Naamã, o meu oficial, para que o cures da sua lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou eu Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da sua lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro que lhe dissesse: vá e lava-se 7 vezes no rio Jordão, a sua pele será restaurada e você ficará purificado. Naamã, porém, ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e de Farfar e em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ser purificado? Deu meia volta e foi embora dali furioso. Os seus servos foram até ele e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Muito mais quando ele apenas diz: lave-se e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado, e a sua pele tornou-se como a de uma criança. Quantos aqui já ouviram essa história? Amém. Então já adianta boa parte da minha mensagem, que nós já contamos a história. Mas a Bíblia fala que Naamã, ele era capitão do exército da Síria. Então quando você percebe uma figura dessa, você já imagina alguém que é muito importante, alguém que é muito reverenciado, alguém que quando entra em certos locais, em certos estabelecimentos,
todo mundo já fica meio quieto, né? Todo mundo já fica, puxa vida, né? Olha lá, olha a farda dele, olha que bonito, olha que forte e tal. Porque Naamã, ele era alguém valente, corajoso, respeitado e famoso. Ou seja, vamos resumir aqui, Naamã, ele era um herói nacional. Ele era alguém que representava a nação. Sabe, e a Bíblia fala que Naamã, esse herói nacional, ele tinha um problema. Naamã, ele era leproso. Ele era um herói doente. Ele era um herói que tinha um problema. Ele era um herói que, infelizmente, no seu corpo, tinha uma dificuldade. Tinha uma lepra. Sabe, diante da nação da Síria, diante da nação até mesmo dos judeus, diante das nações de outros povos, Naamã era alguém que deveria ser respeitado e aplaudido. Era alguém que as pessoas olhavam, acredito eu, que as crianças olhavam e falavam assim, olha, quando eu crescer eu quero ser igual a ele. Quando eu crescer eu quero ser igual a essa pessoa. Só que a Bíblia fala que Naamã tinha lepra. Imagina só ele agora dentro da casa dele, tendo que tirar toda aquela couraça de soldado. E aí a nudez exposta diante da família, mostrando de fato quem ele era. Ele era um leproso. Naamã, ele tinha que conviver com essa vida dupla. Diante das outras pessoas, ele era um herói. Só que dentro da sua própria casa, na sua realidade que ele vivia, ele tinha um problema. Ele tinha uma lepra. Sabe, irmãos, e a lepra aqui a gente pode considerar e apontar de diversas formas. A gente pode apontar aqui como se fosse um pecado na nossa vida, né? A aplicação sendo feita. A gente pode apontar como se fosse um pecado escondido, manias, pensamentos, jeitos. A gente pode simplesmente apontar isso de diversas formas. Às vezes é uma fraqueza que você tem. Às vezes não é nem aquele pecado assim escandaloso que todo mundo para ver, meu Deus do céu. Não. Às vezes você não consegue segurar sua língua. Às vezes você fala além da conta. Às vezes você tem um vício ainda que você não consegue se ver livre. Sabe, às vezes você está preso em algumas coisas da antiga vida e você fala assim, Deus, eu não consigo ver isso aqui sendo liberto da minha vida. Diante de todo mundo, eu sou o crente exemplar, eu ponho roupa de ver Deus, pego a Bíblia, aleluia, está cantando louvor, eu sou o mais alto a gritar. Só que dentro da sua intimidade, você percebe, Deus, eu tenho uma fraqueza. Você olha para você e fala assim, está difícil conviver com essa situação, está difícil viver com essa realidade. Sabe, Naamã, ele vivia assim, ele vivia dessa forma, ele vivia de uma forma que ele não conseguia ser de fato quem ele era. Sabe, irmãos, a Bíblia fala que nós precisamos aprender a ser transparentes com Deus. A Bíblia fala que nós precisamos aprender a guardar o nosso coração. A Bíblia fala que sobre tudo que nós devemos guardar, nós precisamos guardar o coração, porque do coração é que procede o que, irmãos? As fontes da vida. As fontes da vida. Sabe, ontem nós compartilhamos, né, no devocional sobre entulhar as fontes. Às vezes o seu coração está entulhado e essa fonte não consegue jorrar, por quê? Porque você não conseguiu guardar, você não conseguiu zelar, você não conseguiu proteger o seu coração. E agora você vê todo mundo cantando, agora você vê todo mundo orando, agora você vê as pessoas falando acerca do jejum, e você fala assim, Deus, eu até tento, mas não vai, não consigo. Você está funcionando de maneira mecânica, você está funcionando de uma maneira, sabe, parece um robozinho, ou parece alguém que está dentro de uma linha de produção crente. Vou para a igreja, adoro, ouço a palavra quietinho, recebo oração, falo em línguas, vou para casa e trabalho. Domingo que vem, faço tudo de novo. Tem um problema aí que precisa ser resolvido. Tem uma circunstância aí, uma fraqueza aí, uma fragilidade dentro de mim e dentro de você que de fato precisa ser resolvido diante do Senhor.
A Bíblia fala que a verdadeira adoração, ela flui do nosso coração. Não do órgão, mas do mais íntimo do nosso ser, do interior do nosso ser. Salmo 51 diz o seguinte, né? 51, versículo 27. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Muito mais do que uma performance, muito mais do que você colocar uma roupa de um capitão do exército e se apresentar diante de todo mundo. Sabe o que Deus aceita? Um coração quebrantado. Um coração que está pronto para ouvir as direções do Espírito Santo e corresponder às direções do Espírito Santo. Sabe, quando a Bíblia fala de quebrantamento, e quando nós estudamos essa semana sobre quebrantamento, isso aqui está totalmente associado, queridos, a eu e você aceitarmos o agir de Deus na nossa vida, a eu e você aceitarmos aquilo que Deus está fazendo, ou as direções que Deus está proporcionando para as nossas vidas. Porque se uma vez eu e você não nos tornamos pessoas quebrantadas, escute o que eu estou dizendo, para o bem da sua vida cristã, se você não for uma pessoa quebrantada de coração, você vai ser uma pessoa almática, um cristão almático. E sabe o que é um cristão almático? É um cristão que é movido pelas emoções, pelas vontades, pelos seus próprios desejos. Está chovendo, não vou no culto hoje não, pastor, vou assistir online. Ah não, pastor, estou meio triste, sabe o que é? Não, hoje não estou afim não. Ah não, pastor, sabe o que é? Acordei ruim. Mas o que você tem? Está doente? Não, você acordei ruim. Sabe, problema de eu e você não sermos quebrantados, irmãos, e eu falo de coração aberto, porque essa palavra foi ministrada a mim, o Espírito ministrou a mim primeiro. Se eu e você não temos o coração quebrantados, nós nos tornamos, desculpa o termo, crentes melindrosos. Sabe o que é isso? A gente sempre terceiriza o problema para outra pessoa. Não, sabe por que Deus não responde? Porque o pastor não ora por mim. Sabe por que eu vou sair da igreja? Porque ninguém me visita, ninguém fala comigo. Sabe por que eu não recebo a bênção de Deus? Porque assim, eu sou o mais miserável de todos os outros homens da terra. O que é isso? É um crente que infelizmente está sendo movido, não por quebrantamento, mas pelas suas próprias emoções. A Bíblia fala que os que são nascidos da carne são carnais, mas os que são nascidos do Espírito, eles são espirituais. Sabe, irmãos, quando o Espírito se move na nossa vida, é porque Ele não quer que a gente ande pela nossa carne, é que Ele quer que nós sejamos guiados pelo seu Espírito, por aquilo que Ele deseja. Sabe, a Bíblia fala lá no Salmo 139 o seguinte: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova, conhece as minhas inquietações, vê se em mim existe alguma conduta que te ofende, e me guia pelo caminho bom. O salmista está abrindo o coração para Deus e fala assim: Deus, faz o seguinte, sonda o meu coração, olha para dentro de mim, olha para as minhas fraquezas, olha para as minhas fragilidades, que eu sei que eu as tenho, mas eu não quero viver com elas. Eu sei que eu tenho tudo isso, mas eu quero tocar o teu coração, eu quero ser alguém quebrantado. Por isso que ele fala: Deus, guia-me pelo caminho que é bom. Sabe, o problema de Naamã é que ele era um herói que vivia de aparência. Só que aí que eu quero conversar com vocês rapidamente, Deus entrou e interviu nas circunstâncias de Naamã, para que ele fosse uma pessoa quebrantada. Deus iniciou um processo de quebrantamento na vida de Naamã, como Deus tem iniciado o processo de quebrantamento na minha vida, na sua vida, e assim Ele vai fazer para todos sempre, porque esse processo de transformação, ou é até que Jesus volte, ou é até que nós vamos ao encontro dEle. Então nós precisamos perceber quais os meios e os caminhos que Deus utiliza para produzir quebrantamento na nossa vida. E hoje eu quero conversar com vocês rapidamente sobre 3
circunstâncias que Deus utilizou, 3 pessoas que Deus utilizou para produzir quebrantamento na vida de Naamã. A primeira coisa que Deus usou na vida de Naamã, está lá em 2 Reis capítulo 5, versículo 2 e 3, foi uma criança. Deus usou uma criança para falar com Naamã. A Bíblia fala que as tropas de Arã haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, ou uma criança. Ela pertencia à nação de Israel e ela foi levada como escrava. E ela começou a servir a mulher de Naamã. E um dia, conversando com a patroa dela, ela falou o seguinte: se o meu patrão, o meu senhor, procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Sabe, irmãos, Deus usou uma menina escrava para mostrar para o herói nacional onde ele conseguiria resolver o problema dele. Deus usou uma coisa muito insignificante, com todo respeito às crianças, com todo respeito. Mas Deus usou uma coisa muito insignificante, que é uma menina que infelizmente estava escrava. E sabe qual que é a grande questão, irmãos? Que nós precisamos sempre olhar? Que Deus usou aquilo que Naamã menos esperava para falar aquilo que ele precisava. Deus vai usar coisas insignificantes, preste atenção. Deus vai usar coisas insignificantes na nossa vida para mostrar o que nós precisamos fazer para alcançar a transformação. Às vezes Deus pode usar uma criança, às vezes Deus pode usar um adulto, Deus pode usar um pastor, Deus pode usar até um não crente para falar com você. Deus pode usar N circunstâncias para falar com você. A Bíblia fala que Deus usou uma mula para falar com o profeta. A questão é, quando Deus falar com você, irmão, tenha ouvidos sensíveis para perceber a voz de Deus. Tenha ouvidos sensíveis para perceber, puxa, Deus está falando comigo. A menina trouxe uma revelação para Naamã. Lembra do capítulo da revelação? A menina olhou para Naamã e falou assim: ó, eu conheço um lugar que pode curar você. Eu conheço alguém que pode transformar você. Eu conheço alguém que pode trazer luz para você, trazer cura para você. O que ele recebeu? Ele recebeu a informação, uma revelação. Poxa vida, existe um lugar que pode transformar a minha vida. Existe um lugar que pode sarar as minhas feridas. Sabe, irmãos, essa criança vai representar aquelas pessoas que provavelmente não têm a mesma experiência que eu e que você, que não têm o mesmo conhecimento, que não têm o mesmo tempo de caminhada e que não pertence à área que você vive, ao seu estilo de vida. Ela não pertence, mas Deus pode usar. Sabe o que o Espírito Santo está me lembrando agora? Uma vez eu estava andando aqui no centro de São Caetano, e eu estava passeando com o Tito no colo, e ele ainda aceitava ficar no meu colo, e eu estava passeando com ele, e aí tinha uma pessoa que estava pedindo dinheiro na rua, e eu estava andando, né, olhando, orando com o Tito aqui, tal, dei uma volta assim, aí eu passei do lado dela, e ela falou o seguinte: ô pastor, me ajuda aqui. Aí eu olhei para ela e falei assim: a senhora quer falar comigo? Falou: eu queria saber se o senhor pode me ajudar e tal, não sei o que. Eu falei: olha, eu não tenho nada aqui para te dar dinheiro e tal. Aí eu indo embora, eu falei: peraí, como é que você sabe que eu sou pastor? Ela falou: a sua cara te denuncia. Sabe, irmãos, Deus pode usar pessoas que você menos espera para falar com você. Eu e você precisamos aceitar o agir de Deus trabalhando na nossa vida. Sabe, 1 Coríntios capítulo 1, 27 e 28, a Bíblia diz o seguinte: que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolhe as coisas insignificantes do mundo e desprezadas, e as que nada são, para reduzir a nada as que são. Você sabe, eu sempre li esse texto na perspectiva de que eu era a pessoa insignificante,
de que eu era o nada que Deus gostaria de usar, de que eu era a pessoa que, puxa vida, Deus usaria para tornar assim os sábios confundidos. Mas vamos fazer uma troca agora? Agora, nessa posição aqui, eu e você somos aqueles que sabem alguma coisa, ou presumem que sabem alguma coisa. Eu e você somos aqueles que consideram saber e conhecer alguma coisa. E o que Deus está falando para mim e para você é o seguinte: cara, eu vou usar as coisas loucas desse mundo para trazer confusão na sua mente. Eu vou usar as coisas fracas desse mundo para que você fique com vergonha. Eu vou escolher as coisas insignificantes e as desprezadas, as que nada são, para mostrar quem você realmente é. O que é isso? Deus mostrando luz. Deus jogando luz, igual esse farolete está jogando na minha cara aqui, estou quase virando um frango assado. Deus joga luz e mostra: olha, essa é a luz, essa é a palavra, essa é a revelação, é isso que eu quero para a sua vida, é isso. Agora a questão é, o que você vai fazer com a revelação que eu estou mostrando para você? O que você faz com as ministrações que nós ministramos toda semana, todo domingo? O que você faz com a palavra que é compartilhada na célula? O que você faz com um livro que você lê todo dia no devocional? O que você faz com as porções da palavra que você lê? Essa é a grande questão. Não é simplesmente ler a Bíblia. O que você vai fazer com tudo aquilo que você leu? Porque ler a Bíblia, irmãos, com todo respeito, todo mundo lê. Até o diabo conhece a Bíblia. A questão é, o que você vai fazer com as informações, com as revelações que Deus está trazendo para você? A Bíblia fala que depois que Naamã aceitou a revelação, aceitou a mensagem daquela menina, ele foi conduzido à casa do profeta. Então Deus usa um profeta, Deus usa uma menina, e depois Deus usa um profeta para falar com Naamã. E olha só o que diz lá em 2 Reis 5, do 9 ao 13. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagem e parou à porta da casa de Eliseu. 10. Eliseu enviou um mensageiro que lhe dissesse: vá, lava-se 7 vezes no rio Jordão, a sua pele será restaurada e você ficará purificado. Naamã, porém, ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e de Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ser purificado? Deu meia volta, foi embora dali, furioso. Sabe, irmãos, profetas são porta-vozes de Deus. Depois que você tem uma revelação da palavra de Deus, você vai ganhando mais informação, ou seja, a metanoia vai acontecendo dentro da sua cabeça. E aqui que começa o processo também de transformação, ele vai sendo mais intensificado. Ele chega diante da porta da casa do profeta. E o profeta, irmãos, não sai nem para atender, para chamar ele para comer um bolo com café. Imagina a cena. Naamã era acostumado a ser ovacionado por onde ele passava. Por onde ele passava, as pessoas aplaudiam. Por onde ele passava, as pessoas reconheciam. Ele era grandioso, ele era todo pomposo, forte, bonito, igual eu. Ninguém prestou atenção? E a Bíblia fala que o profeta não quis nem sair. Ignorou o herói nacional. Falou assim: ô menino, estagiário, vai lá, fala com o rapaz lá, fala para ele lá no Jordão e dá 7 tibum lá. Aí depois que ele dá 7 tibum, manda ele voltar aqui. Irmãos, sabe o que Naamã fez? Naamã se sentiu ofendido. Naamã ficou bravo, como a Bíblia fala, ele ficou furioso, ele se sentiu desprezado.
Por quê? Porque ele era o cara. E ele achava que o profeta tinha que fazer alguma coisa à altura dele. Ele achava que o profeta precisava fazer alguma coisa que, assim, soltar fogos de artifício na hora que eu chegasse aqui. Tinha que ter um tapete vermelho para eu entrar, e pessoas jogando flores, e trompetes, e trombones, e fogos de artifício anunciando a minha chegada. Só que não aconteceu nada disso. E por não ter acontecido nada daquilo que Naamã esperava, ele ficou ofendido. Sabe, a Bíblia fala que Jesus, lá em Lucas 17, 25, diz o seguinte: antes é necessário, acerca de Jesus, que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Está falando de Jesus. Se tem alguém que merecia todas as honrarias e todas as glórias e todos os fogos de artifício, era Jesus. Mas a palavra estava falando que era necessário que ele sofresse algumas coisas e fosse o quê? Rejeitado. Irmãos, se o nosso patamar é Cristo e ele foi rejeitado, você já entendeu, né? Naamã estava sofrendo rejeição. Sabe, a única maneira de Deus criar um coração novo dentro de nós, coração quebrantado, de Deus remover a lepra do nosso coração, de Deus desentulhar os poços do nosso coração, é fazendo o quê? Tirando o coração impuro, tirando a lepra, tirando os entulhos que nós mesmos colocamos para dentro. Sabe, Deus usa esses meios para retirar de nós todo esse lixo que infelizmente nós carregamos, que é o lixo humanista, egoísta, de pensar em si mesmo, de pensar no seu bem próprio, de pensar naquilo que eu posso ganhar, não pensar naquilo que eu posso conquistar, não pensar naquilo do meu próprio bem-estar, sabe, eu. Deus usa esses meios para, sabe o quê? Moldar o caráter de Cristo dentro de você. Moldar o caráter de Cristo dentro de você. Não é que Deus gosta de ver você sofrer, não, querido, não. É que você não enxergou ainda o resultado do processo. Nós não enxergamos o resultado do processo. O processo é o quê? Formar Cristo em nós. Se para formar o Cristo em nosso coração, nós precisamos passar por rejeição, entenda. Sabe, irmãos, Deus usou isso. Eliseu aqui, ele pode representar uma figura de liderança espiritual. Ele pode também representar os irmãos mais maduros na fé. Ele pode representar uma direção clara que Deus está dando para a sua vida. E às vezes a gente, eu falo por mim mesmo, às vezes o pastor dá uma direção clara e eu fico assim, não. E Deus fala, vai, vamos lá, faz, quebranta, amolece o coração. Sabe, Deus usa esses meios. Não, pastor, eu não vou na célula lá não, porque sabe como que é, o irmão olhou com cara feia para mim. Não, pastor, eu não gosto muito desse negócio aqui, porque, sei lá, é muito barulho, sabe? Aprenda a ser tratado por Deus, tenha um coração de ser tratado por Deus. Sabe, nesse processo de quebrantamento que nós estamos aprendendo, e transformação, Deus vai tratar com o nosso ego, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. Deus vai tratar comigo, Deus vai tratar com você. E eu e você precisamos aprender com o Senhor. Precisamos ouvir do Senhor. Ouvir aquilo que Ele tem para nos oferecer, para nos entregar. Sabe, irmãos, Naamã se sentiu ofendido. Ele questionou a direção de Eliseu, porque ele colocou outras opções melhores do que a que Eliseu tinha dado. O que ele fala? Não, de fato, olha, os rios lá de onde eu moro é muito melhor, muito mais limpo. Por que eu vou mergulhar aqui? Se fosse para dar um mergulho no rio, eu preferia mergulhar lá onde eu sou conhecido. Por que eu vou mergulhar aqui nessa terra? Eu vou para lá. Ele estava rejeitando uma direção clara da parte de Deus. Sabe, irmãos,
Quando Deus dá uma direção clara para nós, nós precisamos eliminar todas as outras opções. Sabe, quando Deus fala assim para você, olha, perdoa. Assim, Deus, tem como ser mais para trás? Assim, pode demorar mais um pouquinho? E Deus está insistindo com você, libera perdão, desentulha esse poço aí. Deus está dando uma direção clara para você, e você fica assim, não, acho que é o Satanás deve estar falando comigo. Não, né? Está repreendido em nome de Jesus. E Deus está falando com você, arrepende, muda de vida, muda de postura, muda o seu jeito de falar. Deus está falando claramente com você, olha, vai orar, abre a Bíblia, eu quero falar com você, eu quero te usar, eu quero fazer de você um grande homem, uma grande mulher de Deus. E você fica assim, não, Deus, eu tenho tantas outras opções, eu tenho tantas outras coisas, eu tenho tantos outros afazeres para serem feitos. Só que você esquece do propósito de Deus, que Deus está querendo formar Cristo na sua vida. Então abrace isso daí, abrace a palavra de Deus, abrace o processo de quebrantamento e vai fundo. Aceite o trabalhar de Deus na sua vida, aceite o quebrantamento de Deus na sua vida. Então Deus usou uma menina, Deus usou um profeta, Deus trouxe luz e revelação na cabeça da menina, para a cabeça de Naamã por meio da menina. Deus produziu uma transformação, uma metanoia em Naamã, quando ele resolveu eliminar todas as outras opções e encarar de fato, não, eu vou aceitar isso aqui que Deus está querendo para mim. Se é para mergulhar no rio, eu vou mergulhar no rio. E por último, irmãos, para a gente encerrar, a Bíblia fala que Deus usou um rio para restaurar Naamã. Lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14, a Bíblia diz o seguinte: assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. A sua pele tornou-se como a de uma criança. Naamã recebeu a palavra de Deus, recebeu a luz, correu em direção a essa palavra, tomou uma postura, transformou a sua maneira de pensar, aceitou a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E sabe o que ele fez? Mergulhou no rio de Deus. Ele mergulhou no rio. Sabe, o Rio Jordão, a Bíblia fala que o Rio Jordão, a Bíblia fala não, né? O Rio Jordão é o rio mais baixo do mundo. É o rio mais baixo do mundo. E a Bíblia fala que Naamã mergulhou 7 vezes no rio mais baixo. Isso fala de plenitude. Número 7 é o número da plenitude, da perfeição. Então Naamã mergulhou perfeitamente 7 vezes no rio Jordão, no rio mais baixo do mundo. O que é isso? No rio de quebrantamento. Ele mergulhou perfeitamente, completamente. Ele aceitou por completo e de cabeça o processo de Deus de quebrantamento, de transformação, de mudança de vida. Ele não mergulhou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Não, ele mergulhou 7 vezes. Eu quero dizer para você, Deus está conduzindo você a mergulhar no rio dele. Mergulhe quantas vezes forem necessárias, mas saia desse lugar totalmente transformado, mudado e com o caráter de Cristo dentro de você. Sabe, o Rio Jordão é um lugar marcado por fatos sobrenaturais. Se você olhar na história bíblica, você vai perceber que Israel, a nação de Israel, atravessou o Rio Jordão a pé enxuto. Elias e Eliseu, eles feriram o rio, e esse Rio Jordão, ele se dividiu no meio. A Bíblia fala que Elias fez o machado flutuar no Rio Jordão. A Bíblia fala que João Batista batizava no Rio Jordão, e foi no Rio Jordão que Jesus ouviu do céu: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O Rio Jordão, irmãos, fala desse rio de quebrantamento, mas também fala desse rio que é sobrenatural,
que é o rio de Deus, que é produzido pelo Espírito Santo que está dentro de nós. João capítulo 7, versículo 38 e 39 diz o seguinte: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso ele disse acerca do Espírito Santo que eles haviam de receber. Sabe, Naamã ele tinha feridas externas, mas o seu real problema estava no seu interior. Como muitos de nós, às vezes o nosso real problema não está fora, está dentro. E é dentro de nós que Deus quer produzir transformação. E é dentro de nós que Deus quer trazer luz. É dentro de nós que Deus quer mudar, fazer uma metanoia, uma transformação de mente. Sabe, irmãos, a nossa vida cristã, ela não tem segredo. Ou você vive por você mesmo, ou você vive por Cristo. Ou você vive pela carne, ou você vive pelo Espírito. É simples assim. Você quer ver as coisas acontecendo na sua vida? Não ande na carne, porque a Bíblia fala que quem anda na carne não agrada a Deus. Mas quem anda no Espírito é conduzido pelo Espírito de Deus. Uma das principais características de que alguém é filho de Deus é que ele é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Sabe o desafio de Deus para nós, queridos? É que a gente de fato aceite esse processo de mudança, esse processo de transformação. Para a gente encerrar, e eu já passo a palavra para o pastor Joeber, a Bíblia fala que depois que Naamã, ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, ele saiu, e a Bíblia fala que a sua pele tornou-se como a de uma criança. A pele de Naamã se tornou como uma de uma criança. Esse é o alvo de Deus, queridos. Remover todo entulho, remover toda lepra, remover todo machucado, remover toda mágoa, remover toda dor, remover todo sofrimento e fazer do nosso coração um coração puro, um coração simples, um coração singelo, um coração como de uma criança. Porque a Bíblia diz que é das crianças o reino de Deus. Se você não for como uma criança, você não consegue se achegar a Deus. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por esse tempo tão precioso de ministração da Tua palavra. Eu te peço, a Deus, que o Senhor possa trazer luz, revelação, transformação. Que tudo aquilo que foi compartilhado de fato, nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E isso só acontece, ó Deus, quando existe metanoia, quando nós abraçamos a revelação do Senhor, vamos ao encontro a essa palavra, mudamos a nossa maneira de pensar e nos quebrantamos. Como o salmista escreveu, nós oramos: cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável. Em Teu nome nós oramos e abençoamos esses irmãos e essas irmãs, em nome de Jesus.